Eu fico feliz porque nós estamos recebendo aqui no estúdio da Acústica FM a visita do Major Dilmar Silveira, da Brigada Militar, para conversar com os nossos ouvintes sobre este e muitos outros assuntos relacionados à segurança pública. Major, bom dia. Um bom dia a todos, bom dia aos rádio ouvintes aí da Rádio Acústica. A gente fica feliz com a sua visita, né? Toda vez que nós entramos em contato, o senhor sempre disponível para conversar com os nossos ouvintes. Bom, uma pergunta que eu vi muito nas redes sociais após a divulgação daquele homicídio ali na rua 3 de outubro, quase na esquina com a Capitão Adolfo Castro, diz respeito ao policiamento da Brigada Militar. Como é que está esse policiamento pelos locais de grande movimentação aqui no nosso município? A questão do policiamento com referência às aglomerações públicas, esse é um fato que desde que eu cheguei aqui em abril, maio deste ano, inclusive aqui nessa rádio eu verbalizei aqui que era uma das minhas preocupações. Por que uma das minhas preocupações? Porque já naquela época ali, era meados de maio ali, a gente via problemas no posto Sim e problemas numa numa lancheria que tem aqui na nossa cidade. Problemas de aglomerações desordenadas, tá? E que eu falava que a gente tinha que adotar uma providência que no verão as coisas iam se acentuar mais, a perturbação do sossego público ia se tornar insustentável, que é o que se então vem verificando. A Brigada Militar, por sua vez, ela vem trabalhando sim, quase todos os finais de semana em cima desses problemas aí, que não é típico de Camaquã, são típicos de todas as cidades de médio porte, grande porte do estado do Rio Grande do Sul, inclusive nos 10 municípios que abrangem o 30 BPM. E aqui em Camaquã também não é diferente, tá? Talvez não esteja ao nosso alcance ou esteja insuficiente as ações que a gente vem adotando, mas em números reais, de outubro até o dia 15, que foi a fatalidade, a gente já tinha 18 autuações aqui no posto Triângulo, tá? E ao redor de toda essa periferia ali do posto Triângulo, que envolve ali o Bar Corujão, envolve o Alvorada e tudo. Nós tínhamos 18 autuações por estacionamento irregular e a questão do som automotivo. Naquela sexta-feira, dia 11, que antecedeu o fatídico dia do homicídio ali, nós fizemos uma operação ali, fizemos 6 autuações por estacionamento irregular e mais uma autuação por som automotivo e permanecemos o resto da noite, então, em outros locais aqui da cidade, tá? Fazendo barreiras e abordagens. Isso demonstrando que a Brigada Militar não está inerte, não desconhece a situação, mas eu quero aqui dizer que a Brigada Militar sozinho não vai conseguir resolver, como a gente tem visto nos outros grandes municípios, tá? Como podemos citar Pelotas, que já está insustentável lá, e ainda com a integração de todos os órgãos de segurança pública. Por enquanto, aqui a Brigada Militar está fazendo ações sozinhas. Até o presente momento estão fazendo sozinhos. Sexta-feira a gente estava em 12 policiais militares ali, mas eram somente 12 policiais militares. A questão da perturbação do sossego público, ela abrange outros órgãos, outras ações que não só a presença policial. A presença policial ela tem sido feita através da nossa força tática, 4 policiais militares, que permanecem ali grande parte do tempo coibindo, então, essas brigas, tentando coibir essas brigas, mas infelizmente ela não pode ficar a noite toda, porque a gente tem que usar essa equipe aí em outros eventos. Nós estamos nas finais aí dos futebols de salão, então não podemos mantê-las sempre. Vamos sim desenvolver outras operações de maior porte, mas essas nossas operações, infelizmente, elas se baseiam em autuações por estacionamentos irregulares, talvez consumos de bebida alcoólica, talvez som automotivo muito alto que causa perturbação da população. Tem outras medidas, além dessa que a Brigada Militar vem adotando e vem pautando aí, que deveriam ser adotadas, que hoje não estão sendo adotadas, que se não se tomar uma outra providência,
provavelmente vai assumir maiores proporções do que hoje já está. Essa questão ali da avenida do posto Triângulo ali, que eu chamo, tem finais de semana que é intransitável. Eu não consigo cruzar na avenida em direção ao centro de Camaquã. Tem outras medidas, então, e outras instituições e órgãos que deveriam adotar providências que não têm adotado. A Brigada Militar sozinha não vai resolver o problema. Bom, é importante essa sua fala para a gente destacar que a segurança pública ela é muito mais ampla do que somente na atuação da Brigada Militar. Nós precisamos pensar como um todo, né, a área da segurança pública, cada um com as suas devidas responsabilidades, atuando em conjunto, como a gente já viu em outras oportunidades. Eu recordo que naquele ponto alto, o senhor ainda não estava aqui na nossa cidade, mas naquele ponto alto da pandemia, onde nós tínhamos o combate às aglomerações, nós tivemos ações conjuntas sendo realizadas aqui no município, e aquilo ali foi a prova viva de que a segurança pública ela é muito maior do que a gente esperar somente pela Brigada Militar. Aquelas ações conjuntas possibilitaram o fim de aglomerações na cidade de Camaquã, através de autuações, através até mesmo de prisões que aconteceram no nosso município, mas foram outras entidades, como Polícia Civil, participaram daquelas ações, o próprio Ministério Público, a promotora de justiça estava junto daquelas operações, juntamente com outros profissionais do Ministério Público, a própria Prefeitura atuante através de uma equipe de fiscalização, além dos agentes de trânsito que também se faziam presentes. Ou seja, aquela ali era a prova viva do que é a segurança pública, de quais são os entes que envolvem essa segurança pública e de que maneira cada um deles pode atuar para tentar solucionar esses problemas. Dissesse tudo. A integração é o que vai resolver os nossos problemas de aglomerações e perturbação do sossego público aqui no município ou em qualquer município do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto se pautar simplesmente por questões de infrações de trânsito e autuações por som muito alto, isso aí vai prosseguir, vai continuar, e a tendência desses locais que hoje estão aqui em Camaquã, que são 2 ou 3 locais, a tendência é aumentar cada vez mais com a chegada do verão aí. E são locais que não são próprios para aglomerações públicas. São locais que não têm banheiros, que são locais de onde a população quer dormir, quer descansar, que não são locais adequados para se fazer isso aí. Tem que se pensar muito mais em locais onde a juventude, as pessoas possam se reunir realmente e não trazer problemas para a sociedade. Exato, inclusive há necessidade que se pense mais sobre isso, porque a gente está naquela época do ano, como o senhor mesmo falou, né? Chega essa época de verão, é mais propício para isso, porque as pessoas não querem ficar dentro de casa, né? Aquilo que a gente falava anteriormente, antes da sua chegada aqui no estúdio, que as pessoas querem sair um pouco mais, querem aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, depois de tanto tempo de pandemia, né? Todos, dá para se dizer que enclausurados dentro de casa, né? Sem poder sair. As pessoas querem sair junto com os amigos, querem tomar um chopinho, né? Pegar um veículo de aplicativo ou um táxi para voltar para casa depois de consumir essa bebida alcoólica. As pessoas querem confraternizar. E a gente precisa de espaços adequados. De que forma a gente poderia achar um local, né, seguro para que as pessoas possam estar se encontrando e que as famílias possam sair de casa? Porque hoje em dia o que acontece? Às vezes um pai de família com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, acaba tendo receio de sair. Mas lá tá um lugar bacana, a gente tem como tomar um chopinho, a gente tem como comer um lanche junto com os amigos, mas que tipo de segurança eu vou ter de ir num local como esse? Então, a gente ter uma delimitação de uma área onde pudesse receber esse público seria melhor. Concordo com as tuas palavras. Eu não quero aqui achar fórmula para isso. Eu gostaria que a sociedade, então, ou os órgãos afetos à segurança pública, se reunisse e deliberasse sobre o tema, que é um tema pertinente e tem que ser tratado hoje ou mais tarde. Mais tarde pode vir as consequências que essas questões das brigas, muitas brigas, porque onde a aglomeração há muito consumo de bebida alcoólica. Se ninguém está vendo, mas se observar, nós temos crianças e menores no meio dessa aglomeração, tá? Isso envolve outra instituição, outro órgão que não está atuando, que não está vendo, tá?
Nós temos falta de banheiros sanitários, aí as pessoas reclamam que o pessoal está urinando na calçadas, em outros locais. Então, não sou eu que gostaria de dar a fórmula para isso. Até porque alguém pode entender, achou a fórmula mágica. Não, a fórmula, eu acho que ela tem que ser encontrada com a integração de todos os órgãos afetos à segurança pública e ali, então, se definir. Vamos partir para esse meio, então, para... A sociedade, ela precisa se divertir, precisa sair de casa, precisa encontrar um meio de se sociabilizar, isso com certeza. Mas os locais que hoje se demonstram aqui, se demonstram que não são adequados, não estão preparados para receber tamanha quantidade de população. Então, eu volto a dizer, precisamos, então, encontrar uma solução para isso. Bom, a gente está chegando nessa época do verão, boa parte desse público, né, que se faz presente nessa praça em frente à Alvorada, naquelas imediações, vai acabar migrando para as praias. Isso é uma questão normal, né, todos os anos nesta época de veraneio, principalmente Arambaré. Nessas cidades, como por exemplo Arambaré, São Lourenço do Sul, até mesmo Tapes, a gente tem o incremento, né, de policiais através da Operação Golfinho. Agora ela mudou de nome, né? Se eu não me engano, mas... Operação Verão para o Estado, mas para a Brigada Militar ainda permanece Operação Golfinho. Né, a Operação Golfinho, que ela sempre traz um reforço, né, de policiais. Mas aí como é que fica na questão urbana? Será que há alguma previsão que a gente tenha um aumento do efetivo também em regiões como Camaquã? A questão da Operação Golfinho, ou Operação Verão para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, ela não movimenta efetivo de Camaquã, muito pelo contrário, as nossas regiões aqui do 30 BPM que recebem efetivo são regiões que têm praia, então elas recebem mais efetivo, não existe um impacto aqui sobre Camaquã, permanece com o mesmo efetivo, ou até com efetivo à disposição para utilizar aqui se for necessário, né? Havendo a necessidade, há esse remanejamento para alguma operação específica. Exatamente. Bom, daqui a pouquinho eu já vou trazer aqui as perguntas dos nossos ouvintes também, né, participando. Você que está acompanhando o nosso programa, eu acho que é muito importante a participação da sociedade, né? Não adianta nós estarmos aqui conversando, dialogando sobre essas questões todas e nós não termos as participações dos ouvintes, porque, como a gente falava anteriormente, né, segurança pública é um todo e a própria população faz parte disso tudo, né? Pode estar colaborando também. Deixa eu ver aqui, tinha uma participação do nosso ouvinte falando sobre essa questão de outros entes estarem participando. O nosso ouvinte Manuel, ele diz o seguinte: Camaquã já deveria ter uma guarda municipal para somar junto às equipes de segurança pública. Não sei se a Brigada Militar já dialogou com a Prefeitura em algum momento, né, para que nós tivéssemos uma guarda municipal que daria um apoio extra nas ações da Brigada Militar. Toda e qualquer ação ou efetivo relativo à segurança pública é sempre bem-vindo. A gente tem a participação aí do Departamento de Trânsito, que muito nos auxilia no dia a dia, nas ações corriqueiras aí, mas qualquer incremento de efetivo, seja lá municipal ou estadual, sempre é bem-vindo. Bom, uma outra questão também diz respeito às blitz de trânsito, né? Embora algumas pessoas não gostem, né, reclamem e tudo mais, eu sou um defensor, porque eu acho que quem não deve não teme, né? Assim como a gente tem que ensinar os nossos filhos a não ter medo da Brigada Militar. Não tem que ter medo de quem tem que ter medo da Brigada Militar, da Polícia Civil, são os bandidos. Não a população de bem, né? Quem não tem nada a temer não tem que ter medo ao avistar uma viatura. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, né? Porque muitas vezes de uma forma errada acaba dizendo, tá vindo a polícia, não sei o que. Não é isso. Tem que ficar feliz quando vê uma viatura por perto. Como é que está essa questão de blitz de trânsito? Eu lembro de algumas operações de fiscalização que eram realizadas um tempo atrás, a Balada Segura, que havia não só a Brigada Militar, mas outros entes também. Há previsão de que no verão a gente possa ter novamente as operações de Balada Segura, até para evitarmos que a gente tenha motoristas alcoolizados no trânsito? A Balada Segura eu espero que se torne uma realidade aqui no município de Camaquã ou em qualquer município da área aqui do 30 Batalhão de Polícia Militar, que são 10 municípios. E já tenho dado andamento nesse assunto, aproveitei a vinda do diretor do Detran a Camaquã na semana passada, sexta-feira passada, ele estava presente aqui.
e tratei com ele aí sobre o assunto Balada Segura, que a Brigada Militar tinha interesse em trazer para Camaquã. E ali fizemos os primeiros contatos e vamos fazer uma tratativa da possibilidade, então, de todo aquele esquema da Balada Segura do Detran do estado do Rio Grande do Sul se fazer presente em Camaquã nos próximos dias. Olha só, que boa notícia, né? A população agradece essas ações. Nosso ouvinte Emael manda o seguinte: aqui na Coab, perto da Loureiro e da BR-116, insuportável o barulho do som automotivo e motos saindo e entrando da cidade em alta velocidade. Onde está o nosso sossego? Precisamos urgentemente de redutores de velocidade e fiscalização. Aqui o nosso ouvinte traz um exemplo claro, né, da questão da segurança pública não ser a cargo somente da Brigada Militar. Inclusive o próprio ouvinte já está dando sugestão, né, de colocar redutores de velocidade, algum outro tipo de equipamento que possa inibir essa alta velocidade, né? É verdade. Como volto a dizer, a segurança pública, a questão da perturbação do sossego público e dos sons automotivos, não passa somente pela Brigada Militar. Nós precisamos de dispositivos que coíbam mais. Ainda que existe a questão da infração propriamente dita, da questão do som automotivo, mas tem demonstrado que isso não vem muito a coibir. Se o cidadão ele não sente no bolso dele, mas se ele tivesse o som dele apreendido, como em muitos municípios isso ocorre, a Brigada Militar vai lá e faz um TC por perturbação do sossego público ao indivíduo que está com o som em alto volume. Com certeza isso aí daria muito mais segurança e inibiria muito mais essa questão do som automotivo, porque nós temos som automotivos aí que custam cerca de R$10.000 e a pessoa que estaria infringindo essa lei aí, estaria infringindo essa infração de trânsito aí, com certeza ela pensaria muito em perder esse equipamento dela, tá? Bom, a questão toda, a gente volta naquilo que o senhor falava sobre termos locais específicos para determinadas atividades. Não significa que o som automotivo não possa ser utilizado, mas num local em que não venha prejudicar a tranquilidade e o sono, muitas vezes, porque a quem está utilizando o som automotivo num volume excessivo, ele daqui a pouco não trabalha no dia seguinte. Mas tem um trabalhador, uma trabalhadora que está descansando para poder utilizar. Então, se tivesse uma área em que se pudesse utilizar o som automotivo de maneira que não venha prejudicar outras pessoas, seria muito mais fácil, né? Dissesse bem, nós não somos contra som automotivo. Inclusive, em outros vários municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, existem locais apropriados para que isso ocorra. Inclusive, existem competições corriqueiras de som automotivo. Existem locais para reuniões para a prática de som automotivo. A Brigada Militar não é contra o som automotivo. A Brigada Militar é contra a perturbação causada por esses veículos cujos condutores não verificam o local onde se vão fazer. Hoje, em qualquer local dessa cidade, que alguém que tenha um veículo aí com som potente se sente no direito de ligar no último volume e não pensa que está perturbando a população. Agora, se houvesse locais apropriados, eu tenho certeza que essas pessoas, que esses indivíduos, esses condutores que têm esses equipamentos aí, poderiam usar com a maior tranquilidade possível. Ouvinte Ricardo aqui, ó, parabéns por falarem sobre o som automotivo. Eu também gosto, mas eu sou contra quando, por exemplo, minha avó que estava internada no hospital, à noite, levou um susto a um veículo passar com som automotivo na frente do hospital. Ou seja, uma falta de respeito, né? Até mesmo com os pacientes, né, que estão internados Exatamente. Em uma casa de saúde. Aí temos asilos, temos outras casas aqui do município que são desrespeitados, né? Aqui está a opinião do ouvinte Marlon Dias. Esse é o problema, só querem multar carros. Eles têm câmeras ali no Corujão. Cadê as revistas? Botar essa molecada na parede, tá virando uma cracolândia. Aqui o ouvinte está falando a respeito das autuações em veículos, que é uma função da Brigada Militar. A Brigada Militar está fazendo o seu trabalho, né, quando faz essa autuação desses automóveis que estão estacionados em locais onde é proibido o estacionamento. A própria prefeitura, há pouco tempo atrás, colocou essa sinalização em mais pontos proibindo o estacionamento. Por quê? Justamente ali nós temos 2 hotéis, né? Ou seja, pessoas que vêm de fora para dormir ali naquelas proximidades, e o pessoal estava estacionando quase na frente de um hotel, um local que era para descanso,
com som automotivo. Então, o que a prefeitura fez? Delimitou a área de proibição de estacionamento ali, e isso tem que ser cumprido, né? É uma lei, é uma regulamentação de trânsito, né? Proibido estacionar. A questão das blitz de trânsito e das autuações realizadas tanto pela Brigada Militar como pelo Departamento de Trânsito, isso é normal, é corriqueiro e tem que se fazer. Haja vista aí que aos finais de semana, feriadões prolongados aí, a gente percebe a carnificina que se tornou o trânsito do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Todo final de semana temos mortes em decorrência de acidentes de trânsito. E o município de Camaquã, se todos os ouvintes aqui acompanham, quase que diariamente nós temos acidentes de trânsito na área central de Camaquã. E uma forma de coibir isso é a educação para o trânsito e a fiscalização de trânsito. Onde não há educação, onde não há fiscalização, o trânsito se torna uma terra de ninguém. Então, as blitz de trânsito são um meio de prevenir as mortes, as lesões corporais decorrentes dos acidentes de trânsito. Bom, estão chegando aqui mais participações de ouvintes. O ouvinte que pediu para não se identificar, ele fala o seguinte: redutor de velocidade só piora o barulho. Parem 10 minutos na frente dos tachões na Bento Gonçalves e comprovem. Reduz a velocidade, mas o barulho aumenta muito. Eu acho que só daquele veículo que passa numa velocidade muito excessiva, né? No tachão, daqui a pouco até danifica o veículo e de repente faz o barulho. Eu acho que se tiver numa velocidade adequada para passar nos tachões, acho que não aumenta barulho, né? Eu, com o meu veículo, eu procuro reduzir ao máximo devido ao impacto que dá com os pneus em cima daqueles tachões ali, e não vejo que aumenta o barulho, não. Pelo contrário, eu reduzo o giro do motor e passo tranquilo nos tachões. Não sei se algumas outras pessoas acabam freando ou acelerando mais para passar rápido ali, aumente o barulho. Talvez, né? O ouvinte diz o seguinte: se a brigada militar é para a segurança pública, nada mais justo que onde se encontrar uma grande quantidade de pessoas fazer ronda ostensiva. Essa ronda acontece nesses locais? A ronda tem acontecido, sim, como eu lhe disse, do mês de outubro até o dia 15 ali, nós tivemos 18 autuações em frente ao Corujão, em frente ao posto Triângulo aqui, por estacionamentos irregulares e perturbação e utilização de som automotivo, tá? Na sexta-feira que antecedeu ao episódio do homicídio, nós tivemos em 10 policiais militares também na periferia do posto Triângulo, em toda a cidade de Camaquã aqui, fazendo autuações. Fizemos 2 barreiras, 11 autuações e 1 recolhimento de veículo naquele lugar, tá? A Brigada Militar tem se fazido presente, sim. Talvez insuficiente, ou talvez insuficiente para a grande quantidade de pessoas que a gente tem verificado no local. Provavelmente a gente vai, nos próximos dias ou meses, adotar outras ações mais contundentes, mas eu gostaria de dizer para a população que a Brigada Militar não tem autonomia de proibir o ir e vir da população. A Brigada Militar não pode proibir a aglomeração, tá? A menos que esteja causando desordem. A Brigada Militar é uma só entre todos os entes responsáveis pela segurança pública. Eu não posso dizer para o indivíduo que ele não pode permanecer ali. Ele tem o direito de permanecer ali. Porém, eu volto a dizer que os locais não são apropriados. Agora, a viatura vai ali, faz a ostensividade, passa com o giroflash ligado, permanece no local, mas assim que a polícia sai dali, porque tem que atender a cidade, tem que atender outras ocorrências, os indivíduos voltam a aumentar o volume, a probabilidade de uma briga em si volta, então, se reacender, enfim. E eu não posso manter uma permanência durante todo o tempo em que houver aquela aglomeração ali, porque aquela aglomeração, nesses locais que estão acontecendo, muitas vezes vai até às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. Ou até mais tarde, né? Ou até mais tarde. Eu não posso fincar uma viatura ali e ficar esse tempo todo dando segurança à comunidade. A viatura ela tem que fazer outras atividades.
Então, as ações têm que ser diferentes e as ações têm que ser tomadas em decisões conjuntas, integradas com todos os órgãos de segurança pública. Bom, temos mais participações. O ouvinte que falou sobre o barulho junto aos redutores de velocidade, ele estava se referindo justamente ao que o senhor estava falando, né? Daqui a pouco, quando a pessoa sai dali, acaba empreendendo uma aceleração maior. As motos acelerando para sair, caminhões também, quando sai dali faz um barulho muito forte, diz aqui o nosso ouvinte. Temos aqui uma participação de ouvinte falando aqui, ó. E os menores? Percebo muitos menores nessas aglomerações. Onde está o conselho tutelar que não atua? Já presenciei, já denunciei e o conselho tutelar não foi atender o caso em que menores estavam bebendo bebidas alcoólicas. Mais uma vez a gente entra naquela questão que a segurança pública não parte somente da Brigada Militar. Como eu falei, eu já tinha citado que no meio dessa aglomeração existem crianças, adolescentes, menores, tá? Que exigem a participação de outros órgãos que até o presente momento não têm se manifestado, tá? Nós temos vistos adolescentes provavelmente estejam ali no meio consumindo bebidas alcoólicas, tá? Provavelmente não estão ali simplesmente para curtir um som ou ficar com os amigos, provavelmente estejam consumindo bebidas alcoólicas, e a fiscalização de outros órgãos que deveria acontecer nessas aglomerações, a gente não tem visto se fazer presente. Pelo contrário, a primeira operação que eu fiz aqui, quando eu cheguei aqui nesse município, que eu reuni os bombeiros, reuni o departamento de trânsito, reuni o ambiental e convidei o conselho tutelar. Ele informou que não ia se fazer presente. A gente fez uma operação aí em relação às casas, as casas noturnas, aos bares, para verificar como é que era a situação. Percorremos diversas casas noturnas, inclusive esse bar Corujão aí que os ouvintes estão citando, e convidamos para se fazer presente com nós, o Conselho Tutelar, em razão que a gente sabia da existência de adolescentes e menores consumindo bebidas alcoólicas, mas o Conselho Tutelar não quis se fazer presente. Pois é, situação complicada, porque aqui agora já chega mais informações sobre presença de menores bebendo nesse local. A ouvinte diz o seguinte: já presenciamos bebês dentro de carros na manhã, ali ao redor daquele local, menores bebendo. Mais uma participação aqui falando sobre a presença de menores. Também, agora há pouco, tinha um ouvinte falando sobre uso de drogas. E aí uma ouvinte aqui pergunta se há a possibilidade de policiais à paisana prestarem algum tipo de atendimento naquele local para auxiliar no flagrante do consumo de drogas. Isso aí é uma estratégia que a Brigada Militar, volto a dizer, a Brigada Militar vem pensando no assunto, até mesmo na questão do som automotivo, a flagrância do som automotivo e a insistência e a prisão por desobediência, se o indivíduo, mesmo sendo autuado, retomar a aumentar o volume, a utilização de policiais à paisana, policiais da agência de inteligência local. É uma estratégia que se vem pensando na utilização desses artifícios aí. Tá. Bom, temos aqui a participação também do Jorge Scheidauer. Obrigado pela participação. Diz o seguinte: bom dia, parabéns ao trabalho da Brigada Militar. Concordo, acho que quanto mais barreiras, melhor para a segurança. Sugiro abordagens móveis em locais diferentes, porque ouvi falar que tem grupos que avisam as barreiras. Como é que a Brigada Militar lida com isso, né? Essa informação corre muito rápido. A gente, no último mês, aliás, nesse mês aqui de novembro, no início eu estipulei barreiras móveis, sim, e barreiras de 40 minutos, para que a população visse e para que a população tivesse conhecimento dessas barreiras e voltasse a educação para o trânsito. Mas nesse mês de novembro aqui a gente está pautando outros locais em que não eram mais os habituais, porque os habituais a população já conhece, aqueles que os infratores já desviam dos locais
que sabem os horários e os locais certos onde a Brigada Militar fazia. Então a gente vai dinamizar, mudando os locais, inclusive mudando os horários, tá? Bom, aqui o ouvinte Plínio participando o seguinte: eu já fui ali na Praça do Alvorada com meu filho pequeno, pois o ambiente na pracinha é de família. Aí ele está falando sobre a presença de menores, mas aí a questão da presença de menores que a gente está falando são aqueles menores que estão bebendo. A gente tá, o errado nessa história não é a presença de menores numa praça. De maneira alguma a gente vai questionar isso, né? Se estão ali com seus responsáveis, estão aproveitando, o que a gente mais quer é famílias ocupando esses espaços, né? A grande questão que a gente abordou aqui sobre a participação do Conselho Tutelar é a presença de menores daqui a pouco consumindo drogas, daqui a pouco cometendo algum ato criminoso ou daqui a pouco bebendo bebidas alcoólicas. Esse é o problema dos menores estarem nesses locais, né? Sem uma presença de um responsável também. É verdade. Menores, famílias, desfrutando o seu lazer nos seus momentos de folgas, não é essa a questão e não é a pauta aqui. A questão são locais inapropriados para lazer, para aglomeração, onde há pessoas de todo tipo da sociedade ali, tá? Já visto o homicídio que ocorreu aqui, tá? Nesse dia 15. Nós não queremos coibir que a população tenha os seus momentos de lazer, que leve bebês, que leve os seus menores, que leve a sua família para confraternizar. Não é esse o fato. Nós estamos falando em aglomerações onde há o alto consumo desenfreado de bebidas alcoólicas e não vamos ser ingênuos, drogas ilícitas, tá? Que, consequentemente, vão gerar atritos, esses atritos vão gerar brigas, nessas brigas, eventualmente, vão ocorrer morte, por ser o local inadequado, inapropriado para a segurança das pessoas que ali frequentam, esses locais que a gente está se reportando no momento. O ouvinte ligou aqui para a emissora, eu acabo de receber a participação desse ouvinte e eu achei bem pertinente, né, essa participação. Ao Conselho Tutelar se negar de participar de ações como as citadas, não seria um caso de prevaricação e até abertura de processo administrativo, já que estes profissionais são servidores públicos em cargo eletivo e teriam a obrigação de participar de uma ação como essa? Com relação à pergunta, a gente fez um convite a todos os órgãos que a gente entendeu que deveria participar e ainda estamos abertos a esse convite. Na próxima operação que a gente for fazer com relação a essas aglomerações públicas, se o Conselho se fizer presente, é um convite, não existe a obrigação. A gente entende que a obrigação parte de que, se eu faço parte da segurança pública, o meu dever como brigada militar é saber, sim, que existe essa aglomeração, que existem menores no meio dessa aglomeração e que outras coisas ilícitas estão ocorrendo nessa aglomeração. A ingenuidade não faz mais parte do processo. Então, todos os órgãos afetam a segurança pública do município, do estado, eu acho que tem que se fazer parceiro e presente nessas horas aí. Bom, tem um ouvinte aqui perguntando o seguinte, sobre rondas no interior do município. Aí a gente entra de novo naquele tema do início, né? Não tem como a gente deixar uma ou duas viaturas paradas somente em um ponto durante todo aquele período. Ouvindo o seguinte, falando que o filho dele ontem vinha chegando do trabalho por volta das 11 da noite do serviço e uma moto seguiu ele conseguiu fugir. Mas tudo indica que seria que foi uma tentativa de assalto. E não se vê quase na região da Bandeirinha viaturas passando. Como é que está o policiamento no interior? Logo que eu cheguei aqui como comandante do 30 BPM, ainda falei também nessa rádio aqui que eu me preocupava assim com o interior, que no interior também tem gente. A gente recebeu 2 meses atrás a comunidade antes de Santa Alta ali, que é Chácara Velha, tá? Chácara Velha, recebemos cerca de 15 pessoas da comunidade ali com as suas queixas referente a muitos furtos, tá? Fizemos e desenvolvemos operações naquela localidade, Chácara Velha ali, Santa Alta. E com a chegada do fim do ano, este comandante aqui já está planejando
e já vai colocar em andamento, provavelmente semana que vem, a patrulha rural aqui do 30 BPM, mais especificamente para Camaquã, que seriam 3 policiais militares. Por enquanto, o fôlego do 30 Batalhão Camaquã é uma vez, pelo menos, por semana, fazer um patrulhão na área rural de Camaquã. Tá? Com vista ao combate a abigeato e a esses furtos a residências nas áreas rurais aí de Camaquã. Então já está em projeto por parte do 30 BPM uma ação mais específica focada no interior. Já estamos já estamos trabalhando nesse assunto e semana que vem provavelmente estaremos implementando aí com a saída de 3 policiais para o interior do município em determinados horários aí. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu recebi uma informação muito boa aqui do Márcio Matos, nessa questão de colaboração com o policiamento. Já está em andamento um estudo técnico para a implantação de lombadas eletrônicas nas 2 avenidas de acesso da nossa cidade. O Matos, que é do Departamento de Trânsito, participa com a gente então. Teremos muito em breve lombadas eletrônicas. Eu acho que esse uso da tecnologia ele é muito importante. Nós temos aí radares para controlar a velocidade, a gente ter essas lombadas eletrônicas, não somente os sinalizadores, que são, aliás, os sonorizadores, aquele equipamento colocado ali, mas a gente utilizar mais a tecnologia. Com certeza, isso ia contribuir, inclusive, para o ouvinte ali que falou sobre as acelerações e reduções de veículos. Com a lombada eletrônica, como a gente pode perceber... É bom o senhor falar sobre isso para que as pessoas entendam que a Brigada Militar age conforme o regulamento, conforme a lei, conforme o sistema de leis que nós temos no nosso país. A Brigada Militar precisa agir. Então, se há necessidade, de um determinado rito para que se faça um procedimento, a Brigada Militar não pode agir de uma forma diferente. Tem que agir conforme a lei. E nem sempre a lei é a maneira mais correta, no nosso entendimento, muitas vezes, É que nem aquela diferença sobre justiça, A justiça, para mim, ela é de uma forma. Para outra pessoa, interpreta de uma maneira diferente o que é justiça. Então, nem sempre a lei vai de encontro com aquilo que eu acho a maneira mais correta de atuação da Brigada Militar. Exatamente. A lei é clara, exige que haja uma pessoa que está sendo incomodado. Pelo menos o Ministério Público aqui de Camaquã exige que tenha uma pessoa. Mas se essa pessoa não quer expor, porque a gente tem que entender que a Brigada Militar vai no local, vai fazer o termo circunstanciado contra o perturbador ali, a pessoa que está perturbando, vai se retirar do local e pode sim gerar essa presença da Brigada Militar ali e o fato da vítima representar pode gerar outra ocorrência ainda muito mais grave do que só uma perturbação. A gente compreende isso, a gente compreende e está ao lado da população. Se a população não quer representar, não tem problema nenhum. A viatura vai até o local, vai fazer aquele patrulhamento de rotina, tá? Vamos tentar abordar a pessoa que tá perturbando, mas não passa disso. Não passa disso. Se a pessoa, quando a gente sair, resolver levantar o volume, tá? Ela vai levantar o volume novamente. Agora, se houvesse uma representação, provavelmente ele ia pensar 2 vezes, porque ele ia ter que comparecer no judiciário para dar explicação por que estava perturbando o sossego da outra pessoa e até poderia sofrer sanções financeiras. Tá? Isso coibiria com certeza que se continuasse a perturbação do sossego público. Mas, volto a dizer, conte com a Brigada Militar mesmo que não queira representar. Major, obrigado pela sua disponibilidade, vim conversar com a gente. A nossa entrevista ia ser mais curta, a gente acabou alongando um pouco mais, porque a segurança pública é um tema importante, é um tema que sempre surge dúvidas dos nossos ouvintes. Está convidado para vir novamente. Eu que agradeço e concito aí a todos os órgãos de segurança pública de pensar e refletir sobre essa questão das brigas, das aglomerações em determinados pontos aí, que existem sim outras medidas que vão amenizar e talvez até extinguir a problemática que está se estabelecendo, que pode inclusive tomar proporções que a gente não queira. Muito obrigado, estivemos conversando com o Major Gilmar Silveira nesta manhã, responsável pelo 30º BPM.